Fala, rapaziada, beleza? Rapaziada, peraí. Deixa eu só abaixar o volume aqui, porque... Enfim, vamos lá. Rapaziada, nossa, eu tô até vermelho de frio. Olha, mano, até minha testa tá vermelha de frio. Tão frio que tá aqui dentro do meu quarto. Pelo amor de Deus. Quando é pra ser calor, é um calor infernal. Quando é pra ser frio, Deus me livre. Então vamos lá. Rapaziada, mais um exemplo. Mais um exemplo de como... Nossa, essa barba me irrita, mano. Mais um exemplo de como a gente precisa tomar muito cuidado em conversar com o cliente. Em certas frases, palavras, não é nem frase, palavras. Você tem que tomar muito cuidado em palavras com o cliente. Por quê? Porque quase que eu tomo um prejuízo. Graças a Deus, eu sou extremamente bitolado, eu sou extremamente sistemático, uma pessoa absurdamente sistemática no trabalho. Fora do trabalho não, mas no trabalho eu sou absurdamente sistemático. Eu fui pegar um carro de um cliente que eu conheço há mais de 25 anos. Mais de 25. Morou na minha rua e tal. E na hora de pegar o carro, ele perguntou para mim: Ô Renan, e esses pneus aí? Você tem pneu usadinho lá? Eu falei: Olha, cara, isso aí eu vejo. Se eu encontrar num preço muito barato para mim, eu coloco para você, mas eu vou definir ainda, falei bem assim, vou definir o que é barato. Aí ele ficou calado, olhando para mim, e eu esperando ele perguntar, o que que é barato para você, Renan? Então eu falei, olha, se eu encontrar muito barato, abaixo de R$ 100 cada pneu, aí eu fui falando, esperando para ver se ele ia perguntar, né? Testando a febre do cliente, para ver se ele ia ficar calado ou se depois ele ia juntar e depois ele ia querer se fazer de doido para cima de mim. Depois, você falou que acha barato, mas barato é quanto? Barato é R$ 350? Barato é US$ 1.000? Barato é 8 milhões de dólares? Então, e eu fui falando, se eu achar barato, eu coloco para você de graça. Eu arco com os pneus. Eu falei, eu vou ver um pneu usado para você. Deixei bem claro. Aí eu vi que ele não estava falando nada. Eu falei, então, se eu achar por mais ou menos uns R$ 100, mais ou menos, eu coloco para você. Beleza, falei isso. Tá. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, esse cliente, ele vai se fazer de doido e vai depois querer jogar na cara. Beleza, eu falei, quando eu chegar na oficina, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa informação na ordem de serviço. Beleza. E aí ele veio falando, e esse para-choque, vocês fazem funilaria lá? Eu falei, fazemos funilaria. E aí eu falei para ele, não, isso daí a gente dá um jeito. O que eu quis dizer com dar um jeito? Dar um jeito é, esse serviço a gente faz. Dá um jeito, a gente dá um jeito no para-choque, a gente arruma. Quase que ele entende, quase não, ele começou a entender que o dar um jeito, eu falar, isso aí a gente dá um jeito, é de graça. Seria eu fazer serviço de graça. E quando eu falei isso, a minha sócia, que estava do outro lado da rua, falando no telefone, ela atravessou a rua, pegou minha camiseta, me puxou e falou: Renan, vem aqui, preciso falar com você. E ela me puxou, ela estava falando no telefone, e ela ouviu a minha conversa. Ela falou: Renan, você prestou atenção no que você acabou de falar para esse cara? Eu falei: o quê? Você falou que vai dar um jeito. Deixe claro para ele, a minha sócia, que nem manja muito de ramo automotivo, assim, eu tô há 22 anos no ramo, ela tá há 4 anos no ramo. Vão fazer 4 anos que ela tá no ramo. Então ela falou: deixa claro para esse seu amigo, para esse seu colega, para esse seu cliente, o que é esse dar um jeito. E eu falei: então, o dar um jeito, aí eu, beleza, saí de perto, cheguei perto do cliente e falei: ó, aqui a gente dá um jeito, eu vejo para você o preço para arrumar. Na mesma hora que eu falei, a gente vê o preço, ele, tá, pensei que você ia fazer de graça, porque você falou que ia dar um jeito, eu já pensei que ia sair de graça para mim. Então tome muito cuidado com as palavras que você usa com seu cliente. Muito cuidado. Jamais prometa coisas para o seu cliente, mesmo que você vai dar de graça.
mesmo que você vai dar cobrando que não seria, né? Mesmo que você dê um serviço, uma mercadoria para o seu cliente, deixe extremamente registrado e entendido, claro, transparente. Deixe muito bem compreendido, mas muito bem registrado. Vai até no cartório para deixar registrado para o seu cliente. Cuidado. Então, quase que esse cliente ele entende que dá um jeito, isso aí a gente dá um jeito. Então, agora, eu até tive que anotar certas palavras que eu fui pensando aqui, para na semana que vem, no dia da reunião na oficina, eu ir lá na oficina, junto com a minha sócia, porque ela que dá o treinamento, mas eu vou lá e vou falar, ó, toma muito cuidado quando falar para cliente. Isso aí a gente resolve, isso aí a gente dá um jeito, para cliente não entender errado. Eu vou até colocar, eu tô com o documento aberto aqui, o meu documento de políticas, termos e condições, eu vou colocar alguns exemplos no próprio termo. Ah, isso aí a gente resolve, isso aí a gente vê, isso aí a gente faz, isso aí a gente. Enfim, eu vou pegar várias frases que eu deixei anotado no WhatsApp e vou colocar nesse documento. Cuidado com o que você fala para o seu cliente. O cliente ele pode entender completamente diferente. Ah, isso aí a gente vê, isso aí a gente resolve. E toma cuidado, cara. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Eu vou ser muito prolixo aqui. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Tá bom? Então, quando você for prometer alguma coisa para o cliente, mesmo que seja de graça, vou repetir. Olha, eu vou te passar um orçamento. Até essa palavra também você tem que tomar cuidado. Dependendo do que acontecer, dependendo, porque esse dependendo também já deixe claro, dependendo do que, dependendo do que. Ah, dependendo do que for, dependendo do que acontecer, tá, dependendo do que. Ah, dependendo do que for, eu te dou eu não cobro. Dependendo, eu não te cobro. Dependendo disso, dependendo do que. Porque essa frase, ela é muito dita em vários setores, por vários profissionais. Ah, dependendo, acho que vai dar certo. Dependendo do que. Quando alguém te falar essa palavra dependendo, pergunte, deixe claro, dependendo do que. Você não vai me cobrar, mas dependendo do quê? Dependendo do quê? Dependendo do clima, dependendo se você encontra, se você não encontra, dependendo do prazo, dependendo se a sua oficina está cheia. Cuidado com essa frase, com frases que, que você muitas vezes fala sem maldade, sem maldade. Você fala para tentar agradar o cliente, você fala sem querer. Você fala, não, dependendo aí, eu nem te cobro. Cara, se você falar isso para cliente, o cliente ele nem dorme mais. A partir daquele momento, o cliente ele não dorme mais. Ele vai passar o final de semana, vai estar transando com a mulher dele. Ah, amor, terminamos, mas o mecânico falou para mim que dependendo ele vai me dar tal coisa. Cuidado, pelo amor de Deus, mano. O brasileiro raiz, se ele perceber uma vírgula errada que ele pode tirar dinheiro do próximo, ele vai arrancar. O brasileiro raiz, o raiz. Se um cliente chegar para você e falar que eu sou raiz, toma muito cuidado se um cliente chegar para você e falar que ele é raiz. Tome extremo cuidado. Coloque no cadastro de cliente. Esse cliente disse para mim que ele é raiz. Tome absurdo cuidado. Então, quando for pegar um carro, fale o menos possível. Tudo que for falar, o cliente falou, faz igual os bilionários. Já viu o bilionário dando entrevista? Você faz uma pergunta para o Steve Jobs, né, quando ele era vivo, o Bill Gates, eles param assim, você faz uma pergunta, eles ficam uns 15 segundos parados para poder responder. Então, eles pensam muito bem. E aí, Renan, vai dar para fazer o serviço? Aí você, até se faz de doido. O cliente, então, eu fiz uma pergunta, calma, estou pensando para responder. Então, deixe muito claro, até para o cliente, até faça esse tipo de situação, para o cliente perceber que você está tomando muito cuidado com as perguntas que ele está fazendo.
Um cliente perguntou, Renan, qual é o prazo? Pare, se perguntar para você, por exemplo, João, qual é o prazo? Você para, hum, olha, aqui é entre tanto e tanto. Eu já me ferrei. O meu irmão, uma vez na oficina, em 2012, o meu irmão proibiu passar média, máximo e mínimo de preço. É proibido nas nossas empresas passar. Porque uma vez um cliente que mora 2 ruas para trás da oficina lá na Pedreira, 2 ruas para trás, eu já contei esse caso, mas vou contar de novo. Eu passei uma média. Eu falei, ó, a média de silencioso traseiro custa R$ 130 para esse carro. Eu falei média. Só que, o que que significa média? Quando o cliente voltar, 150, se eu passar para ele o preço, eu analisei, agora eu analisei o carro está na oficina, eu analisei, enfim, eu analisei. Então agora eu tenho certeza qual é o silencioso traseiro, qual é o modelo e tal. Eu passo 150. R$ 150 está na média? R$ 190 está na média? 580 está na média? Qual é a média? A gente precisa, STF, Alexandre de Moraes, que eu te amo tanto, definir, quando você passar um preço para um cliente, passar média, o que que é média? Qual é a média de 100? É 110? É 120? É 90? É 80? Pode variar quanto para cima ou para baixo? Pode variar 50% para cima, 50% para baixo? Esse negócio de média é para fuder, com R bem bonito, fuder o ser humano. É para fuder o ser humano. Cliente que pergunta mínimo e máximo para mim. Eu nunca passo. Então, e se eu passar hoje, dia 13/8, à meia-noite e 56, o mínimo é 90. O máximo é tanto. Hoje, coloque em letra maiúscula, negrito no WhatsApp. Coloque um asterisco, quando você não sabe colocar negrito, um asterisco, escreva hoje e feche com asterisco. Então, deixe claríssimo, muito. Crie um GIF, crie uma figurinha. Hoje, piscando assim, ó, hoje, pá, pá, hoje. Hoje, o mínimo é tanto e o máximo é tanto. Porque, cara, no Brasil tá cada vez mais difícil conversar com o próximo. Então, você negociar. O cliente, ele quer interpretar. Ué, mas ontem o máximo era 300, hoje já é 340? Então, por isso que tá na conversa. Hoje, naquele momento era isso. Hoje já muda. Então, eu, por exemplo, o meu irmão fica bravo comigo. Porque ele fala, Renan, você não pode fazer isso, fica muito esquisito. O meu orçamento ele dura um dia. Tem cliente que tem oficina que fala o orçamento é válido por 30 dias, o orçamento é válido por 7 dias, o meu orçamento é válido por 24 horas. 24 horas. Mas, Renan, cotei na segunda, na terça, tem que cotar de novo? Sim. Sim. O dólar não muda todo dia? Todos os produtos que eu vendo é baseado em dólar. Todos. Todas as autopeças, 99% do meu estoque é peça de fora. 99% do meu estoque não são fabricados no Brasil. 99%. Então, qual é a moeda de reserva monetária? É o dólar. Então, todos os dias o dólar muda. Então, hoje o preço de embreagem é 350. Amanhã eu já não sei. Amanhã eu não sei se vai ter guerra, se a gente vai acordar com o mundo na terceira guerra, na quarta guerra, na quinta guerra, foda-se. Então, hoje o preço é esse, amanhã eu tenho que botar de novo. Ah, o orçamento dura só um dia? Sim, sim, só um dia. Mas de mão de obra também? Sim, porque eu preciso basear, nossa, esse preciso foi igual do pânico, eu preciso de um companheiro. Então, eu preciso basear minha mão de obra em dólar. Ué, Renan, por quê? Eu preciso, eu não vou cobrar em dólar, mas eu preciso basear minha mão de obra em dólar. Porque, infelizmente, o dólar influencia absurdamente a nossa vida. Então, se eu acordo, se hoje o dólar está 5,50, amanhã o dólar está 5,90, a minha mão de obra vai subir. A minha mão de obra vai subir. Então, tudo depende. Tudo. Deixe muito claro. Coloque placas na porta da sua oficina. Preços são extremamente variáveis. Depende de dólar, depende de eventos naturais, depende de greve,
depende de briga lá no Congresso, depende de vários fatores, depende de tributação. Amanhã, por exemplo, a gente vive num Brasil hoje que todo dia tem aumento de imposto. E todos os dias no Brasil tem criação de imposto. Esse é o Brasil que a gente vive. Ou felizmente, a gente vive num Brasil onde você dorme, acorda, é uma nova tributação, é tributação não sei do que, é uma nova tributação, é um aumento, nunca tem diminuição. Então, todos os dias, infelizmente no Brasil, a gente não tem estabilidade. Aqui o Brasil não é nem pagar muito imposto, que a gente já trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto. São 155 dias trabalhando para pagar imposto. Então aqui você acorda, você tem que acordar 2 horas antes de ir para o trabalho, 3 horas antes, para ver, puta, ontem o dólar estava 5,40, agora ele está 5,80. Então, puta, agora, nossa, eu dormi lá no Iraque, a Rússia entrou em guerra, Estados Unidos entrou em guerra, né, a Venezuela entrou em guerra, todo mundo entrou em guerra. Então o mundo hoje, em uma hora, acontece vulcão que explode, é tragédia que não sei o que acontece, se acorda metroviários em greve. Então fode tudo, tudo. O Brasil é um país extremamente volátil, variável. Não é um país que você acorda com segurança e fala, pô, semana que vem o país vai estar estabilizado, vai estar tranquilo, o dólar não vai variar tanto, o preço que eu pago hoje no arroz, no final do mês, não vai ter uma diferença enorme. Aqui não, aqui você pode começar no dia 1, no dia primeiro, pagando R$ 20 um saco de arroz, e terminar o mês pagando 70. Então o Brasil é um negócio muito ridículo morar nesse lugar. Aqui é só para fudido que não tem dinheiro para fugir do país. Então outro dia eu estava comentando com minha mãe, para mim milionário que mora no Brasil é doente. Milionário que mora no Brasil é doido, é doido. Ele beira loucura não, ele é completamente louco para mim. Um milionário que vive no Brasil. Para mim isso é loucura. Para mim isso daí é querer se mostrar pro próximo, porque se for morar na Suíça, se for morar no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, não vai ter quem fica admirando bolsa de R$ 15.000. Então aqui tem um monte de besta para ficar admirando coisa cara dos outros. Então talvez se for para os Estados Unidos ninguém fica admirando isso e a pessoa vai ficar. Como é que aqui no Brasil é muito. A pessoa narcisista, o melhor lugar para morar, um narcisista rico. Qual é o melhor país para um narcisista rico morar? Lugar pobre, porque ele pode exibir o carro dele de luxo, pode exibir as joias de luxo, pode exibir as roupas de luxo, pode exibir o salão de cabeleireiro que é R$ 1.500 um corte. Então, narcisista rico, o melhor lugar para morar é onde tem bastante desigualdade social. Todo narcisista rico gosta de morar em lugar que tem desigualdade. Um narcisista rico vai querer morar em Mônaco, que todo mundo é igual? Tanto 99% da população que mora em Mônaco, por exemplo, tem dinheiro. Então ele vai mostrar para quem a Land Rover dele, a BMW dele? Não, para ninguém, porque ele vai mostrar a Land Rover dele, daqui a pouco está descendo uma Ferrari 812, ele vai mostrar a X6 dele, daqui a pouco está descendo um Pagani Zonda. Então, assim, ele vai ser só um no meio de vários, então ele não vai chamar tanta atenção. Então o narcisista ele quer chamar atenção. Então o melhor lugar é morar no Brasil mesmo, é morar, é passear, é exibir tudo que tem. Então, para mim, milionário que mora no Brasil realmente só quer comprar para exibir. Não vai conseguir exibir nos Estados Unidos, não vai conseguir exibir em vários lugares. Vai para os Estados Unidos, anda aqui de X6. Chega nos Estados Unidos, um, um supervisor de loja tem dinheiro para comprar uma X6. Então ele vai ficar bravo. Nossa, como é que pode um trabalhador de frente de caixa ter o mesmo carro que eu tenho no Brasil? Então não vai, melhor morar no Brasil, que é muito mais difícil alcançar comprar uma X6. Então, tome cuidado, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Para vocês não arrumarem confusão com o cliente por falar certas coisas, achando que está agradando, que está elogiando, mas na verdade você está só pondo o seu na reta, com grandes chances de se fuder. Um beijão e até a próxima.